Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma meia hora de bom ambiente, como sempre, às quintas-feiras, com uma interrupção por ser véspera de feriado na passada semana. E sejam então bem-vindos. Hoje vamos ter uma conversa entre mim próprio, Francisco Ferreira, e Teresa Andresen, que eu passo a apresentar e a agradecer o facto de estar connosco nestes 30 minutos. Teresa Andresen é arquiteta paisagista, tem um percurso também científico relevante, na medida em que se doutorou na Universidade de Aveiro, estudou também nos Estados Unidos, foi conselheira, foi membro do Conselho Científico da Agência Europeia de Ambiente, inclusive é vice-presidente em 2008. É importante sabermos, no contexto desta sessão, que participou na elaboração da candidatura da região de Marcada do Douro, ao Património Mundial da Unesco, e atualmente é presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, é também membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e eu penso que é de mencionar que foi a primeira pessoa, em janeiro de 2020, a receber o Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e Paisagem, uma iniciativa do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Bem-vinda, Teresa. O formato desta nossa sessão é começarmos por uma apresentação, para depois avançarmos então para uma curta e breve conversa, sendo que aqueles que nos estão a seguir pelo Facebook podem colocar as questões nos comentários e teremos todo o prazer de as incluir no curto debate que teremos a seguir a esta primeira intervenção da parte de Teresa Andrés. Francisco Ferreira, viva, boa noite, saúdo a si, especialmente à Associação Zero, que faz parte, enfim, do nosso dia-a-dia, as minhas felicitações sempre pelo vosso atento trabalho e também uma saudação muito especial para todos aqueles que hoje se dignaram a vir aqui nesta meia hora de bom ambiente. Eu agradeço imenso o desafio do tema que me foi colocado. Eu estou aqui a partilhar a tela, de ir falar de paisagens culturais no ordenamento do território. Por acaso eu vou falar menos de ordenamento do território e vou falar mais de património em termos gerais no ordenamento do território, incluindo as paisagens culturais. Um, um, e queria colocá-lo neste primeiro contexto, em que tenho aqui um conjunto de imagens, em que não há pessoas, há ali uma ideia que há ali uma conurbação urbana onde elas estão, alguém tratou deste jardim, alguém cultivou este olival e esta vinha, e debaixo deste pensamento que agora acho que nos une todos, faz parte da agência europeia, partilhada em toda enfim, a comunidade europeia, digamos assim, do relinking with nature, que eu gosto de traduzir pela reconciliação com a natureza. Portanto, há um apelo a que nos reconciliemos com a natureza, mas nós não estamos reconciliados com a natureza, queremos que não, a pandemia fez-nos ver muito disto. Este não é o meu tema, mas não quis deixar de dizer que o farei sempre com esta ideia presente de como é que nós caminhamos para construir esta nossa reconciliação com a natureza. Eu começo a fazer um apelo a um documento internacional, que é a Convenção do Património Mundial da Unesco, que já vem desde 1972 e que é uma convenção que eu estimo imenso e tive o gosto e tenho o gosto de servir esta convenção, que traz o património cultural e natural num só documento. Não é isto que nós praticamos. Geralmente o património cultural está para um lado e o natural está para o outro. E, portanto, esta é uma das minhas grandes motivações para estar com todos aqui hoje, é realmente nós pensarmos como esta posição em relação ao património, como elas se cruzam com o património cultural e natural. Estamos a falar de algo que é frágil, algo que tem significado, algo que chamou a atenção das comunidades internacionais portanto, partilhamos muito neste movimento, digamos, de defesa do património, e a Convenção mantém o cultural e o natural. No entanto, em 1992, 20 anos depois, introduziu o conceito de paisagem cultural, enquanto obra conjugada da natureza e do homem, ilustrativas da evolução da sociedade humana num determinado tempo,
sob a influência dos constrangimentos, obrigações físicas, enfim, por aqui fora. E definiu 3 categorias principais, e eu vou apenas exemplificar 2. Primeiro, a paisagem claramente definida, intencionalmente concebida e criada pelo homem, e aqui estão os jardins e os parques, portanto, as obras, digamos, mais desenhadas, mais elaboradas, mais eruditas, eventualmente, portanto, com estas razões estéticas por trás. E nós aqui, no nosso património nacional, nós temos as quintas de recreio, que são sempre quintas que associam uma dimensão produtiva e uma dimensão recreativa, uma dimensão contemplativa, uma dimensão conservacionista também. Portanto, este é o nosso histórico destas grandes unidades na paisagem. A grande maioria delas eram cercadas por muros, muito deste património foi dilapidado. Enfim, trago aqui outro exemplo, enfim, uma quinta mais recente, uma quinta construída no século passado, portanto estamos a falar de cerca de um século de existência deste património que é a Quinta de Serralves, ou então das cercas conventuais. E aqui temos a cerca de Tivães nos arredores de Braga, portanto é um mosteiro com os seus claustros e toda a sua organização, mas há toda uma estrutura de território em volta, mas a atividade desta unidade conventual não se confinava aos seus muros. Há muitas outras quintas, as quintas de fora, outras propriedades, outros cotos, que fazem parte de toda uma sábia gestão do território. E são estas marcas que estão inscritas na paisagem, com as suas dinâmicas hídricas próprias, com as suas estratégias de conservação do solo, com as suas matas, com os seus campos, com as suas hortas, sempre morados. Enfim, portanto, é disto que nós queremos preservar, são patrimónios como estes, portanto, com esta simultaneamente componente, aqui há uma componente sagrada, há uma componente produtiva, cultural, o tal sistema hídrico, enfim, que estão ali inscritas. Ou então, enfim, jardins de ciências, jardins de investigação, como os jardins botânicos. A outra categoria, as paisagens evolutivas e vivas, que é daquelas que eu vou falar, embora já também exista aqui o conceito de paisagem relíquia, aquela que parou no tempo, mas que é o caso do autor vinheteiro, que o Francisco Ferreira já hoje nos mencionou aqui, uma paisagem cultural essencialmente evolutiva e viva. E que é interessante pensar esta paisagem porque ela esgota-se na produção de um produto, de um vinho, portanto, digamos, de um bem não essencial. Mas onde há muito, para além do vinho, há muito mais coisas. Há muito saber acumulado, porque vinhos, eu gosto muito desta imagem, porque pela cor todos eles são diferentes, há vinhos e vinhos, enfim, e tem este gesto muito simbólico na nossa história da humanidade. No Douro há 2 formas de armação do terreno muito distintas, os socalcos, que é o valor patrimonial que esta paisagem mantém, e os patamares já resultantes da mecanização da paisagem. E, portanto, os velhos socalcos, em que aqui temos apenas um bardo, estes muros funcionam como pequenas represas, barragens de água, onde atrás se acumulou o solo e, portanto, estão 40 graus no Douro e a videira, que é trepadeira, tem as suas raízes profundas e consegue ir buscar água porque ela está lá armazenada. Portanto, uma gestão de um ecossistema muito, muito particular, que sabemos que tem uma história por trás, de construção. Aqui já estamos numa fase, depois da célebre doença da filoxera, que matou as vinhas todas e que se reconstruiu já mesmo no princípio do século XX, se assistiu a esta grande reconstrução, mais mecanizada, com a dinamite, e que permitiu uns muros maiores, um desnível maior, umas parcelas maiores, que convivem com os chamados mortórios, os tais socalcos onde apenas se plantava um bardo, um muro, um bardo, um muro, um bardo. E, portanto, está em decadência, mas temos sítios onde eles convivem lado a lado. E aqui à esquerda nós temos uma imagem emblemática do Douro, no Corgo, no Cima Corgo, peço desculpa, onde temos armados estes vestígios deste património pré-filoxérico, provavelmente de origem romana, medieval seguramente, dos frades cistercienses em Tarouca, enfim, foi quem introduziu este grande sábio sistema de armação do terreno, e ao lado, já depois, enfim, a sua reconstrução depois da filoxera, já no século XX, os princípios do século XX, com os patamares mais largos, com mais vinhas, mas ainda nada disto mecanizável. E muito difícil, porque estes muros caem, têm difícil sustentação e, portanto, colocam-nos grandes dificuldades. Mas nós inventamos novos sistemas de compromisso. Como fazemos hoje, este é um sistema mais moderno, recente, dos patamares estreitos, em que se procura conciliar muros com alguma mecanização da armação do terreno.
e sempre com a preocupação da condução das águas, portanto, saber lidar com os elementos naturais, a escassez da água neste território, número de horas de sol muitíssimo elevado, um sítio onde a adaptação às alterações climáticas está em curso um processo muito atento de investigação das castas que melhor se aguentam, as encostas norte em relação às castas sul, mais abaixo, mais acima. Enfim, um processo complexo de gerir uma paisagem cultural. Esta categoria de paisagem cultural, ela urge que seja transposta para a legislação nacional, porque não consta quando nós temos monumentos, sítios e conjuntos, e pronto, falta-nos este valor da paisagem cultural que está consagrada na paisagem património mundial. Portanto, eu queria hoje falar-lhes sobretudo, hoje, nesta noite, de património enquanto um bem, conjunto de bens, natureza material ou imaterial também, e que tem um reconhecido interesse. Quem lhe atribui interesse somos nós, é a comunidade que lhe atribui um interesse. Porquê que lhe atribui um interesse? Porque tem valor e tem significado. E património não é só aquilo que está edificado, pode ser uma simples página escrita do passado que transporta para nós uma memória que nos permite interpretar esse passado. Porque é importante conhecer o passado? Sabendo que o valor do património muda e o valor do passado também muda. O valor do passado hoje não é o que era ontem, nem será aquele que será amanhã. A pandemia que nos ajuda a refletir sobre isto também. Portanto, património é sobre memória e legado, inscrito na paisagem, no território, e que confere às comunidades um sentido de pertença e de identidade. Nós somos de onde? Portanto, compreender o passado, e aqui eu começo a juntar, enfim, o passado natural, o património natural e cultural, permite-nos colocar o presente em perspectiva e pensar como gerir e influenciar o futuro. E, portanto, o património não é nada de estático, o lidarmos com o passado, é ler o passado. E neste binómio natura-cultura, aqui, enfim, uma ave de rapina e uma torre medieval, aqui lado a lado, um gesto singular numa paisagem, e eu pergunto o que é o solo. O solo é um recurso natural ou é um recurso cultural? Estou a falar do solo fértil. Como é que nós o vemos? O solo, ele é património. O solo é património cultivado por sucessivas gerações. O solo é natureza, o solo é cultura. Portanto, não sabemos aqui responder. Ele é património natural e é património cultural. Portanto, não é uma coisa ou a outra, é as duas. Eu gosto sempre muito de utilizar este exemplo do solo e falar da paisagem como o rosto do território. O território é aquela, temos muito associado a uma gestão administrativa, aos seus limites, a paisagem é o seu rosto, o rosto deste território. É uma memória coletiva de inscrições. E uma geração testemunha muitas transformações da paisagem. Eu testemunhei em 1988 o desaparecimento do Entre Douro e Minho da paisagem do milho e das uveiras, da vinha de Enforcado, peço desculpa, e testemunhamos todos, enfim, os fogos de 2017, este por acaso é um fogo de 2016 no Porto. Portanto, todas estas transformações. Por outro lado, a paisagem que nós queremos ordenar, ou que queremos preservar ou conservar, ela é um arquivo, tal e qual como um arquivo, uma biblioteca, da evolução, ela está inscrita. Nós, quando olhamos para a paisagem, vemos a paisagem romana, pré-romana, a paisagem medieval, a paisagem da Revolução Industrial, a paisagem da imigração, ela está inscrita. É um arquivo da evolução da nossa relação com os elementos naturais de cada lugar, e estamos sempre a olhar para lugares de inovação. E há umas que são reveladoras de excepcionalidade, que é o caso do autor vinheteiro, e por isso está inscrito na lista de património mundial, pela sua qualidade visual, pela sua história, tudo isso. Mas há outras que têm uma imagem de valor comum de todos os dias e estão ligadas a esta construção de uma relação que se desenrola no cotidiano, em parâmetros de vulgaridade, onde nós vivemos o nosso dia-a-dia, as nossas paisagens do suburbano, onde nós vivemos, outros centros históricos, onde cada um vive. Tudo isso é a paisagem comum, que não terá essa excepcionalidade que nós atribuímos a outras. Mas por trás de património, e do património das paisagens culturais, está sempre a ideia do cultivo e da cultura. Aliás, são duas palavras que partilham a mesma origem, cultivo e cultura. E vem deste tamanho antigo da terra, da pequena horta que fazemos e que registamos. Portanto, são milénios deste exercício. E é isto que está por trás, é a sabedoria de cultivar com os elementos naturais, do homem cultivar com os elementos naturais. Portanto, este conceito abarca uma diversidade de manifestações, ele reúne um conjunto de várias categorias, mas as paisagens culturais refletem técnicas específicas de construção e de ordenamento sustentável, a par com uma relação espiritual e emocional com a natureza.
Portanto, elas são oportunidades para a nossa reconciliação com a natureza, a aprender com o que lá está inscrito. Portanto, ler a paisagem, a literacia da paisagem. Portanto, a proteção e a conservação das paisagens culturais têm vindo a ser entendidas como um contributo relevante para a concepção de técnicas modernas do uso sustentável do solo e da água. Aqui estamos nas Canárias, enfim, esta sageza de plantar as vinhas, uma paisagem vulcânica, para ter uma vinha, o esforço que aqui está investido. Portanto, nós estamos a falar de um valor identitário, ecológico, artístico, sociológico, económico, espiritual, portanto, este conceito de paisagem cultural, sendo todas as paisagens são culturais, por definição, a paisagem é sempre cultural, por definição, mas fortaleceu a nossa linguagem da paisagem, a Convenção do Património Mundial, ao criar este conceito, esta categoria de paisagem cultural, fortaleceu a nossa forma de falarmos e comunicarmos. A forma com que nós hoje descrevemos os elementos da paisagem, os atributos que ela tem e também quais os seus valores, porque se não tiver valor, não existe. Aqueles que estão ligados à conservação da natureza sabem bem da importância de atribuir valor ao capital natural. Portanto, esta convenção promoveu a apropriação de conceitos e do entendimento da paisagem culturais como bens. E, portanto, esta é a grande motivação, a conservação e a gestão da paisagem. Tivemos décadas a investir no ordenamento do território e chegou a hora da conservação dos recursos naturais, dos recursos culturais e de gerir a paisagem. A conservação é sobre gerir uma mudança sustentável. A mudança, a evolução é que tem de ter sustentabilidade. Para terminar, num tempo de paisagens em transição que nós vivemos, pretendemos políticas públicas de base territorial associadas a medidas proativas de gestão, ao ordenamento do território, que é do ordenamento do território, à gestão, que é da gestão. Um não vive sem o outro. Eles não são bem consequências, são complementares. Portanto, a gestão ativa da conservação da natureza, a gestão ativa do património cultural, é isso que nos permite introduzir uma continuidade no exercício do ordenamento do território. Tendo por base a valorização da literacia da paisagem, baseada no cultivo, enfim, isto é uma posição muito pessoal minha, e apelando a uma abordagem multidisciplinar de paisagens através da gestão e conservação participativas e colaborativas. E era isto que eu trazia para, enfim, arrancar para esta meia hora. Francisco, espero não ter cedido mais, 15 minutos passaram. Aqui está aquilo que eu pensei trazer aqui hoje. Muito obrigado, Teresa. Eu penso que fizemos aqui uma viagem particularmente interessante. E eu ia começar precisamente por uma questão que me parece muito relevante, é que se eu tenho aqui uma paisagem ou melhor, esta ligação entre a componente cultural e a componente natural, e a cultura e o cultivo, como é que eu consigo perspectivar o futuro desta simbiose se o cultivo está a ser reduzido no interior, se as pessoas estão a abandonar determinadas áreas, desde quintas a outras configurações de paisagem. Não penso que seja o caso do Alto Douro Vinheteiro, porque aí há uma estrutura, há um valor económico absolutamente crucial para garantir a manutenção desse sistema. Não é apenas um ecossistema, mas é um sistema, obviamente, ainda mais rico do ponto de vista das suas valências, mas em muitas zonas do interior do país, e não só, nós temos muitas áreas que estão a ser abandonadas por várias razões. Alguma ideia para eu perspectivar o futuro destas paisagens naturais e culturais que possa sugerir? Francisco, obrigada. Deixe-me primeiro só dizer aqui assim uma nota em relação ao Douro. Atenção ao Douro, porque o Douro ele tem uma economia baseada num produto, é uma monocultura, não é? E, portanto, aquilo é um produto que vai para um nicho do mercado.
e que está muito abalado por esta situação atual. Portanto, se perder o valor económico, é extremamente frágil. Nós não nos apercebemos disso, temos uma ideia, mas sempre foi muito importante na gestão da paisagem do Douro alertar os proprietários para que nem tudo se transforme em vinha, manter os matos, aqueles matos mediterrâneos característicos daquela área, onde estão os bancos de sementes, para se no caso de vir a haver abandono, novamente, como houve com a filoxera, por exemplo, uma praga arrumou com uma paisagem num ano, basicamente, não foi bem num ano, mas praticamente, isso pode, já temos essa experiência inscrita na paisagem, temos que aprender a ler com ela. E, portanto, se aquilo for abandonado, se não tivermos bancos de sementes adaptadas, o que é que vai aparecer? Vão aparecer as acácias, vão aparecer, enfim, tudo aquilo vai ser invadido pelas espécies invasoras e repor a sua capacidade produtiva, a conservação daquele solo, que é um produto natural e cultural, torna-se muito difícil. Portanto, o Douro, que parece que é tudo fantástico, é muito frágil e pode estar ameaçado quando menos esperamos. Isso está lá inscrito, essa história está lá inscrita. Não, aliás, só reforçar a minha pergunta, porque no Facebook colocaram precisamente esta questão, não é? Que é a perda de gente no interior não vai fazer com que se deixe de dar valor à paisagem cultural típica da ruralidade? Portanto, era um essa já pouco também a desapareceu minha há questão. muito. Essa desapareceu nos anos 80, 90, basicamente. Já lá não está. Nós às vezes temos tendência a achar que está lá uma coisa que já não está. O que lá está, e o interior, ao Francisco, deixa-me dizer, e aos presentes, há interior na área metropolitana de Lisboa. Eu hoje estou em Lisboa, portanto estou mais sensível a Lisboa, mas há interior na área metropolitana do Porto. O interior chega às nossas cidades, aos espaços abandonados, não aos vazios, aos abandonados. E nós temos uma grande dificuldade em compreender e olhar a tal literacia da paisagem que eu fazia apelo, para compreendermos o que é um território abandonado, onde naturalmente se acumula combustível, que arde porque o fogo faz parte deste ecossistema, portanto, acumulando combustível, ele há de arder mais tarde ou mais cedo. Portanto, como é que nós gerimos? Essa paisagem já desapareceu. Aquelas duas imagens que eu mostrei, se calhar um pouco rápidas demais, uma dos anos 80, do milho e das uveiras, não é? Da vinha de enforcado no Entre Douro e Minho que nós tínhamos, que eu vi desaparecer no meu tempo. Ela estava lá e eu fotografei, no ano seguinte já não estava. Porque houve o abandono, entretanto veio a política agrícola, mudou-se completamente o sistema, o valor económico transformou-se, as pessoas também emigraram para as cidades, para outros países. Estou a falar da década de 80, não estou a falar, enfim, não estou a falar do século XIX, estou a falar do século XX, do século passado, do século XX. E, portanto, essa paisagem já lá não está, de facto. E, portanto, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de interpretar e ler o que lá está, para podermos agir e atuar. Já não vamos cultivar como cultivávamos, é impensável. Temos que encontrar sistemas inovadores, quer seja com o apoio de gado, de rebanhos, de gerir a paisagem. Enfim, eu sei que a questão do fogo controlado é uma questão controversa, mas eu considero que é um grande aliado, bem gerido, desta nova gestão da paisagem. E não sei se nós não vamos ter novas pessoas a ocupar o interior. Portanto, já não podemos pensar, já não há rurais, somos todos urbanos, já não há população rural, em Portugal não há. Somos todos urbanos, todos vamos ao mesmo supermercado, todos consumimos do mesmo sítio, o que vemos nos nossos caixotes de lixo é igual, numa aldeia, ou são os mesmos sacos que lá estão, o mesmo lixo para reciclar, o mesmo saco de plástico, o mesmo contentor, enfim, tudo. Portanto, Mas então, só diga, interromper para diga, perguntar Francisco. aqui duas questões que também estão no Facebook, que é, então terá sentido eu criar novas vilas para melhor organização territorial de apoio à população e terrenos para um novo cultivo? Ou outra pergunta que também nos fazem é: há algum papel para os técnicos florestais? E, além disso, há aqui um comentário que fazem que é, infelizmente, o ordenamento do território é uma gestão de grandes interesses e, portanto, incompatível com este tipo de gestão. Isto para lhe dar apenas algumas das perguntas que, entretanto, surgiram. Então vamos ao novo cultivo. O novo cultivo nas áreas urbanas, vou-lhe chamar metropolitanas, vamos generalizar assim, é diferente do novo cultivo
fora dessas áreas. Há um novo cultivo, cada vez vemos mais hortas urbanas chamadas, cada vez vemos mais gente a cultivar e a aderir a esse modo de estar. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um sistema que vai expandir grandemente. Também tem que ver com esta necessidade do tal relinking with nature e não só. Nós vamos, mais do que nunca, estamos na hora de dar valor a comermos da proximidade da nossa casa. Há anos que uso este exemplo, porque é que eu hei de comer em agosto laranjas da África do Sul? Se não temos laranjas naquela altura, a pegada ecológica é muito elevada, portanto não compramos laranjas, não compramos uvas do Chile, não é? Pronto. Isto é uma velha, vieram de avião as pessoas, mas as pessoas não percebem isso. Mas vamos passar esta mensagem, fomentar os mercados locais nas proximidades das grandes cidades, no seu ambiente suburbano, e dar mais acesso, mais parques, mais espaços para as pessoas cultivarem espontaneamente, voluntariamente, e terem produtos que sabem de onde vêm, produzido na sua proximidade, seja nas varandas, nos telhados, mas temos que realmente alterar o nosso hábito de consumo e isso vai se refletir no cultivo. O cultivo no interior é diferente. A agricultura tem um valor económico. Nós vivemos numa comunidade europeia que tem tido uma política de apoio ao subsídio. Há uma política que eu acho que tem tornado a nossa agricultura de alguma forma preguiçosa com esta cultura que temos do subsídio. Mas isto vai ter que mudar e vamos encontrar novas alternativas e, sobretudo, temos que ser mais equitativos, porque essa política do subsídio foi tudo menos equitativa. E, portanto, julgo que estamos a dar passos nesse sentido. Temos agora aqui 2 anos da política agrícola para observar o que é que vai acontecer, mas nós aí vamos ter que produzir de outra maneira. E eu admito que vamos alterar grandemente os nossos hábitos alimentares também. Já se ressente, eu própria, enfim, nós somos produtores de algum gado, de algumas vacas barrosãs e algumas ovelhas, e vemos, acabamos por não conseguir escoar as vacas barrosãs, imaginem, neste momento, está em cima no Minho. Porque não há procura, não há, portanto, estão a ver, isto logo nos coloca aqui, quem diria, que é assim, a vaca barrosã que nunca teve o seu devido preço, ia ser um preço mais caro, mais procurado, bem comercializado. Não, porque temos um mercado inundado de carne da Argentina, daqui e dali, e não há necessidade disso. Temos que rever cada vez mais o label que vocês tanto apelam, que vocês tanto nos mostram, não é? Portanto, de onde vem o produto? Quantos quilómetros fez aquele produto até chegar ao meu prato? E quanto desse que veio de avião é deitado fora? Portanto, vamos mudar. Nós vamos ter que realmente, nós estamos a acordar e a pandemia alguns méritos há de ter, enfim, não sei se se pode pôr assim de balança, mas eu ia sim. avançar ainda, mesmo não tendo respondido a um ou outro aspecto que interpelaram, e há aqui 2 perguntas que me parecem importantes. A primeira é que não estaremos colados a uma visão demasiado antropocêntrica da natureza. Essa é uma pergunta. E a outra é, será que a grande pressão do turismo, no caso do Douro Vinheteiro, também não poderá alterar para pior a paisagem e o seu equilíbrio? Portanto, primeiro a questão da visão antropocêntrica e depois o turismo no Douro Vinheteiro. Sem dúvida que temos uma visão antropocêntrica da natureza, ao nosso serviço. Eu acho que tem havido passos extraordinários, mas que não estão apropriados ainda. E acho que o nosso sistema de ensino tem de mudar de forma muito intensa. Eu entendo que todas as crianças deviam ser, pelo menos uma vez, todos os seres humanos deviam ser jardineiros uma vez na vida. E, portanto, seguramente, antes de entrarem na escola, tinham que já ser jardineiros habilitados. Era mais importante serem jardineiros habilitados do que chegarem à escola a saber ler e a escrever. Enfim, chamem-me utópica, mas é assim que eu realmente tenho esta convicção. Portanto, precisamente para alterarmos esta visão antropocêntrica. O tal relink, a reconciliação com a natureza é por aí que passa. É, de facto, nós temos que confiar na água que nos chega na torneira, não é, Francisco? Nós temos confiança naquilo e pagamos com o nosso dinheiro dos contribuintes. Para que comprar garrafa? Para que comprar água em garrafas? Como é que ainda não... Enfim, que me perdoem aqueles que vivem desse negócio, mas eu acho que todos vamos ganhar. Todos vamos ganhar. Não é? Portanto, se fizermos isto de uma forma equilibrada, todos ganharemos e pagaremos o preço certo por aquele produto que está na garrafa. Portanto, há um reequilíbrio que nós temos que fazer.
mas que tem que começar realmente por cada um, pela mudança dos hábitos de consumo de cada um. Vamos comer menos carne, vamos querer produtos mais de proximidade, comemos só produtos de estação, enfim, mas é preciso alimentar um planeta com uma perspectiva de crescimento demográfico brutal. Portanto, estes são termos muito apaixonantes, mas que nos deixam Mas muito eu ia inquietos. voltar à segunda pergunta, não se esqueça, que é O como é que é turismo. o turismo no O Alto turismo, Douro, olha, Vinheteiro? o turismo é assim, ah, é um tema ao qual eu já me dediquei e hoje em dia, enfim, continuo interessada porque, também vai haver uma nova cultura de turismo. Há uma nova cultura de turismo que está cada vez mais interessada em conhecer o outro. Querem produtos mais personalizados. Eu estou convencido, vai haver sempre turismo de massas, julgo eu, a pandemia o permita. Pronto, estamos aqui numa névoa tremenda, mas hum, nós temos que fomentar um turismo para um conhecimento de um e do outro e de novas experiências, formas de estar e aprendermos precisamente esta nossa relação, a reconciliação com a natureza. E eu vai haver muito mais procura. Eu presido uma Associação Portuguesa de Jardins Históricos, onde temos vários associados com as suas quintas e jardins históricos, com eles fechados nesta altura. Muitos deles vendem vinho, muitos deles têm quartos, têm turismo rural, portanto, com dificuldades sérias para manter o seu jardim. E, portanto, temos que apostar num público, numa cultura diferente também. O turismo de massas foi demais. Eu acho que já todos compreendemos que aquilo não é a solução. Está a acontecer uma coisa extraordinária que a Federação Europarque tem vindo a relatar, que é o aumento impressionante de pessoas a irem pela primeira vez a parques naturais, que nunca foram, aliás, a causarem problemas pelos seus comportamentos, não sabem comportar-se na natureza, não sabem, fazem fogueiras, coisas desse género, não sabem, não é? Portanto, há uma nova procura. E eu, se eu não acreditar nisto, então não vale a pena, não é? Quer dizer, portanto, isto é um trabalho todos os dias, não é fácil para lá chegar. Portanto, o turismo, hum, espero que a gente consiga realmente redirecionar a oferta turística. Claro que isto também é um problema de custo, mas também temos de ter formas de recriar mais baratas. Eu nunca consegui acreditar naqueles preços miraculosos das viagens de avião. Não é possível um bilhete de avião custar aquele dinheiro que a gente pagava nos EasyJet. Já nem nos lembramos, era o EasyJet, não, era o Mas eDreams, não ainda era que a agora gente... encontramos esses preços. Hã? Na Diga? Ryanair, na EasyJet, ainda agora continuamos a encontrar 10 euros, 15 Como é euros por possível? 70 Não dias. pode ser. Não pode ser, não pode ser, porque realmente E realmente, quer dizer, nós, como é que alguém consegue perceber a paisagem do Douro Vinheteiro chegando ao Porto na sexta à noite e indo embora no domingo à tarde? Temos que muito mudar dificilmente, realmente esta lógica do turismo. muito dificilmente. Teresa, eu agradeço muito esta pequena e curta conversa, mas eu acho que foi muito interessante e ilustrativa. Chegámos às 10 da noite, já passaram um pouco mais do que os 30 minutos. E aproveitava, para além de agradecer, dizer a todos que para a semana voltamos aqui ao meia hora com, eu diria, um outro tema pertinente que faz parte de um ciclo que é a Amazónia além do óbvio. Para a semana vamos ter Vozes da Amazónia, e entre as vozes da Amazónia que vão ser moderadas pelo Frederico Brandão, temos a Ângela Mendes, a filha de Chico Mendes, que foi assassinado na Amazónia, a proteger precisamente a floresta, e um outro participante também, Puir também, da comunidade indígena da Amazónia. Por isso, daqui uma semana cá estaremos. Teresa, mais uma vez obrigado e até à próxima. Muito obrigada a todos. Deus boa noite. Deus Francisco. Deus. Adeus, obrigado.